Você que curte a página da editora Ímpetos, durante essa semana pôde participar de uma enquete que tratava do tema mais difícil do direito administrativo em provas e exames. O tema mais votado foi licitações e contratos. Meu nome é Eliesley Silva do Nascimento, eu sou professor de Direito Administrativo, autor de algumas obras pela editora Ímpetos. Essas duas aqui, por exemplo, são minhas. E estou aqui no meu escritório gravando esse vídeo no meu celular. Um vídeo muito simples, mas que pode fazer um grande efeito na sua caminhada de candidato em concursos ou no exame da ordem. Como estudar então licitações e contratos de modo a se sair muito bem na prova? Eu vou iniciar afirmando que você nunca, jamais, em hipótese alguma, deve iniciar o estudo do assunto, isto é, se você está começando a estudar a matéria, não inicie pela própria Lei 8666. Indo do artigo 1º até o último artigo. Por que eu não recomendo esse método? Porque a lei não se preocupa em estabelecer, à medida que os artigos vão se sucedendo, uma ordem cronológica do processo licitatório. Isto é, se você pega a lei do artigo 1º e vai avançando, você vai notar que a lei não se preocupa em estabelecer o procedimento licitatório, como ele se inicia, como ele se desenvolve e como ele se conclui. O que se percebe é uma técnica legislativa muito ruim, espalhando pelo corpo da lei artigos diversos que tratam sobre o procedimento licitatório. Aí você está estudando o artigo 17 e de repente ele te manda para o 19. Do 19 você tem que ir para o 41, do 41 você volta ao 22, do 22 você vai ao 23. E então você fica fazendo um jogo de pula-pula pela própria norma. Sendo assim, como é que eu recomendo que você estude a Lei 8666, como você deve estudar licitações e contratos? Inicie com uma boa aula. Uma aula seja num curso presencial ou num curso online sobre licitações e contratos. A ideia é que o professor vai facilitar apresentando o procedimento licitatório e os seus aspectos principais de um modo didático e que você possa logo ali, naquele primeiro contato, fazer uma ideia bastante razoável de como funciona uma licitação. De posse da aula, você então vai continuar os estudos por meio de um livro completo sobre licitações e contratos. Um livro que haja abordagem dos aspectos doutrinários, que se faça menção à lei, como a jurisprudência vem trabalhando esse assunto. Isto é, um livro que venha a fazer com que você tenha todas as informações para ser aprovado em concurso público. Certamente, quando nós preparamos o nosso curso de Direito Administrativo, nós tínhamos a intenção de estabelecer um manual completo sobre Direito Administrativo, inclusive licitações e contratos. Com um detalhe até interessante que o nosso livro tem um diferencial com relação a isso, que é, em licitações e contratos, um arcabouço de jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Temos aí muitos acórdãos referentes a licitações e contratos do Tribunal de Contas da União. E além disso, você vai poder ver a síntese dos conteúdos em mapas mentais. Então você acabou de estudar um tema em licitações, logo em seguida vem um mapa mental para tratar daquele tema. Ok? Muito bem, à medida que você estiver lendo o livro, é importante ter a lei literalmente. Por quê? Porque a ideia é, à medida que a lei, que o autor vai apresentando os artigos da lei, você vai recorrendo à literalidade da norma para verificar exatamente como está escrito na lei. Qual é a consequência depois que você estiver estudado os capítulos de licitações e contratos? Fatalmente você terá passado por toda a Lei 8666. Terá então estudado a matéria por completo, mas sem aquela confusão mental que te causaria tendo que estudar a norma artigo por artigo do início ao fim, tá certo? Muito importante levar isso em consideração, que também é importante resolver questões ao longo desse processo, para que você verifique exatamente como aquilo que você está estudando cai em provas. Em relação ao nosso curso de Direito Administrativo, nosso livro, há no site da editora Ímpetos uma lista com mais de 3.000 questões sobre direito administrativo, inclusive separadas por tema. Então, se você quiser, você pode se dirigir ao capítulo 8º da lista e responder só as questões de licitações, e depois ao capítulo 9º e só as questões de contratos administrativos. Tá bom? Muito bem. Os temas mais importantes que você deve estudar são princípios de licitação,
Isto é, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, o princípio do procedimento formal, da isonomia entre os licitantes, do sigilo na apresentação das propostas, da competitividade. Importante também dar atenção ao artigo 22 da lei, quando trata das modalidades de licitação. É importante também dar atenção aos artigos 24 e 25, principalmente, porque no artigo 24 temos ali as hipóteses de licitação dispensável e no artigo 25 as hipóteses de licitação inexigível. E além de tudo isso, não se deve esquecer que há uma modalidade de licitação que é muito cobrada em prova, muito comum no dia a dia da administração pública e que não está no corpo da Lei 8666 de 93, que é o pregão, a Lei 10.520 de 2002. Tá certo? Então esses são os temas mais quentes para que você inicie dando principal atenção a eles. Óbvio, depois que esses temas forem dominados, cabe então passar a temas mais aprofundados que também são cobrados em prova, como por exemplo, estudar acerca do detalhamento do procedimento licitatório, acerca do sistema de registro de preços, dos registros cadastrais, das licitações internacionais, das participações em consórcio, enfim, é importante você ampliar e estudar por completo toda a matéria, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da dica e curtam essa postagem. Um grande abraço do seu professor Eliesley Silva do Nascimento.